Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Minha edição é da editora Ática. E se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e, claro, divulgar o conteúdo do canal. Bom, terminamos recentemente uma leitura conjunta de Quarto de Despejo aqui no canal, mas eu sempre gosto de gravar um vídeo resumindo a discussão, né? Porque as lives acabam sendo bem demoradas, mas se você quiser acompanhar uma discussão mais extensa, mais completinha, vai lá nas nossas lives, porque a gente tem aí duas discussões anteriores a respeito de Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, se você já leu, você sabe do que eu tô falando. É um livro absurdamente transformador, é um livro muito impactante, que coloca a gente de frente para uma realidade que não tem como a gente sair disso, sair da leitura de Quarto de Despejo transformado de alguma maneira. Eu fui lendo, depois que eu li o livro, ou enquanto eu lia lendo o livro, eu fui lendo muito sobre a autora, sobre o que aconteceu com ela, com os filhos dela, sobre como que foi posteriormente esse momento da publicação de sua primeira obra, que é Quarto de Despejo. Aliás, a gente tem Quarto de Despejo e a gente tem na sequência, que é importante a gente conversar sobre também, que é a Casa de Alvenaria. Então a gente tem Quarto de Despejo, que é o diário que a Carolina Maria de Jesus consegue publicar enquanto ela ainda está lá na favela do Canindé, e Casa de Alvenaria vai ser a obra que ela vai publicar depois, quando ela já está morando fora da favela, quando ela já está morando numa casa com melhores condições, e aí ela vai mostrar então as contradições desses dois mundos, o que vai acontecendo com ela e com a sua família a partir do momento que ela se torna um best-seller, porque a Carolina Maria de Jesus se torna um best-seller e isso tem muita importância na mulher escritora e nesse sujeito que está aí vencendo, buscando vencer por meio da sua arte. Uma coisa que vai me impactando muito conforme eu vou lendo Quarto de Despejo, uma coisa que vai sendo bem importante para mim, que eu vou percebendo aqui, essa consciência que a Carolina Maria de Jesus tinha no momento que ela estava escrevendo essa obra. Então a gente está pensando aí em um texto que é escrito na década de 60, mais ou menos. Então a gente tem uma mulher aí profundamente consciente das questões de raça, das questões de classe, das questões de gênero, de sexo. Então a gente tem uma mulher profundamente consciente disso tudo, num tempo em que não se falava muito disso tudo. Então assim, hoje a gente tem um conceito aí de interseccionalidade aqui no Brasil discutido por Lélia Gonzalez. Quando a Carolina Maria de Jesus escreve, a gente ainda não tem essa teoria discutida. A gente tem uma mulher que consegue olhar para o mundo, olhar para sua condição, olhar para o lugar onde ela está e ter consciência dessas desigualdades, consegue ter consciência desses atravessamentos, consegue ter consciência dessas injustiças e vai colocando tudo isso aqui pra gente. Então, em várias cenas que ela vai escrevendo pequenas situações do dia a dia que parecem muito banais, a gente vai percebendo e tendo consciência dessa percepção que ela tinha em relação ao lugar que ela ocupava no mundo, ao lugar que os filhos dela ocupavam no mundo, em relação ao lugar que os seus ocupavam no mundo, e o quanto que essas condições as quais ela carrega vai fazendo com que ela sofra aí uma série de dificuldades e uma série de violências. A marca da modernização é bastante importante em Quarto de Despejo, porque a gente vai tendo algumas falas da Carolina que vai mostrando o quanto ela tinha consciência disso também. Então ela vai dizendo coisas como: antes a gente podia fazer tal coisa, hoje a gente não pode mais. Antes a gente comia isso, agora a gente não come mais. Antes a gente tinha menos violência em tal lugar e hoje a gente tem mais. Então a gente está falando do momento em que o Brasil se moderniza, e nesse processo de modernização a gente vai ter algumas marcas aí clássicas, que é o crescimento das favelas, é o crescimento da violência urbana, é o crescimento da desigualdade social, e com isso o crescimento de outras violências, da violência contra o negro, da violência contra a mulher, da violência policial. Então a gente tem aí um Brasil que está se modificando, que está crescendo, e como está crescendo de maneira desorganizada, de maneira desordenada, a gente tem aí os grandes centros crescendo e com isso sendo mais violento ainda do que já é com os sujeitos que sofrem violência aí, historicamente. Acho que um outro ponto importante para a gente falar sobre a Carolina é o quanto ela ainda está perto do período da escravização. Então, se a gente pensa em 1960, a mãe da Carolina Maria de Jesus nasceu aí no momento da lei do ventre livre. Então, a gente tem aí uma mulher que tem a marca
da escravidão ainda muito forte, ainda é uma ferida muito viva. Não que isso não tenha deixado consequências no racismo como a gente tem hoje, mas se a gente pensa aí nessa mulher cuja mãe nasceu aí na lei do ventre livre, a gente tem uma marca bastante importante, porque ela vai dizer que a mãe dela tinha medo de gente branca. Então olha só, a gente tem uma mulher que se treme quando, dependendo do lugar em que ela esteja, e chega gente branca. Então a gente tem uma marca aí da escravidão, uma ferida da escravidão ainda muito viva. E isso vai ser um fato determinante na vida da Carolina Maria de Jesus, justamente porque em determinado momento a mãe dela está trabalhando na casa de uma mulher, e aí essa mulher fala para a mãe da Carolina que ela precisa colocar a filha a estudar. A mãe obedece, olha só, porque ela tem que obedecer gente branca. Então ela vai atrás de uma escola para Carolina. Carolina consegue estudar 2 anos, aí ela acaba não conseguindo ficar muito tempo na escola por conta das condições sociais. É ela que valoriza a educação de tal forma, a ponto dela ler e buscar a leitura de uma forma muito insaciável. E eu gosto bastante disso nela, justamente porque a vida dela vai sendo muito marcada por esse seu desejo de ler e escrever de várias maneiras. Então, em determinado momento, quando ela pensa sobre casamento, por exemplo, ela vai ter 2 marcas ali, ou 2 impressões a respeito do casamento, que é o quanto que as companheiras dela da favela apanham dos seus parceiros. Então, eu vou casar para ficar só apanhando, isso aqui não tem muita lógica. Mas também o fato de que, para ela, a escrita é tão importante que ela não está disposta a abrir mão disso por causa de homem nenhum. Então, ela pensa, um homem não vai gostar de deitar e de levantar com uma mulher que esteja sempre escrevendo, que esteja sempre com papel e com lápis na mão. Então esse homem vai se incomodar com isso de alguma maneira. E entre a minha escrita e entre um homem, ela acaba preferindo a escrita. O quarto de despejo vai ficar então acessível ao mundo por conta da influência de um jornalista muito importante na vida da Carolina, que é o Audálio Dantas. Então o Audálio Dantas chegou em determinado momento na favela do Canindé para fazer reportagens a respeito da favela. E Carolina começa a insistir muito com ele que tem diários para mostrar, que tem caderno, que ela escreve. Então ela insiste muito com ele. Em determinado momento, o Audálio fica curioso, uma mulher negra na favela, catadora de papel, que escreve, então ele acaba ficando curioso com isso. E quando ele se depara com os diários, imediatamente ele vai querer publicar e vai fazer todo um movimento para a publicação desses diários. Então tem toda uma ação aí, um gesto do Audálio Dantas na divulgação, na organização, no fato de como que isso vai chegar acessível ao público. Quando chega acessível ao público, quando está acessível ao público, vai ser com um sucesso absurdamente estrondoso aí. A gente está pensando ali nesse livro publicado em 1960, no momento em que o nosso mercado editorial era muito fraco, então a gente ia ter pouquíssimos autores com grandes tiragens. E Carolina Maria de Jesus, quando tem o Quarto de Despejo publicado, ela vai sair aí com 10 mil livros na primeira tirada, depois mais 10 mil. Então é um livro que chega como um fenômeno aí, pensando em termos de mercado, é um livro que chega como um fenômeno. E isso vai ser muito importante para Carolina Maria de Jesus, porque vai colocar ela em lugares em que escritores muito consagrados estão. Então ela vai ter acesso a espaços que escritores muito consagrados têm, né? Então isso vai ser uma marca muito importante para ela financeiramente, né? Ela vai chegar aí, vai ser publicada em diversos outros países, então a sua obra começa a ser muito divulgada de forma muito rápida, de forma muito imediata, e isso tem um impacto bastante positivo para ela enquanto escritora, mas também para ela enquanto essa mulher pobre ali. Acho que tem uma das cenas mais fortes do livro, é quando ela é convidada para uma reportagem no jornal. Então alguém chama ela para fazer uma reportagem depois que o Audálio Dantas já fez essa divulgação da obra dela. E aí ela chega para dar essa reportagem, alguém oferece para ela um prato de comida. E no prato de comida tem arroz, feijão, carne, batata frita. E ela fica extasiada com aquilo, porque é como se aquilo fosse a máxima realização dela. Ela tá ali, uma mulher saída de Minas Gerais, que chegou em São Paulo, que passou por muita dificuldade na vida, que passou muita fome na vida. E de repente, essa mulher tá ali comendo, olha só, arroz, feijão, batata frita e carne. Isso para ela é muito importante, isso para ela não é pouca coisa. Ao mesmo tempo, conforme ela vai sendo essa mulher que vai sendo divulgada nas revistas, nos jornais, na televisão, a gente vai tendo esse contraponto, e isso ainda está presente aqui no livro, né, que ela vai ter esse contraponto justamente de ser essa mulher que ainda mora na favela. Se a gente pensa nessas primeiras divulgações dos diários da Carolina, que aconteceram enquanto ela ainda estava na favela,
Ela sai, vai para um grande jornal, para uma reportagem importante, quando ela volta, ela ainda é essa mulher que mora na favela, ela ainda é a catadora de papel. Então a gente vai percebendo esses contrapontos, e esses contrapontos vão ficando, mostrando pra gente a importância e o peso dessas desigualdades sociais, dessas desigualdades de classe, de sexo, de raça, e isso tudo a Carolina vai descrevendo pra gente de uma maneira muito clara, de uma maneira muito perceptível. Um outro ponto que pega pra mim na obra é o que a gente chama de necessidade. Nas lives eu falei bastante sobre isso, sobre o que a gente chama de dificuldade, o que a gente chama de necessidade. Porque se a gente pensa numa pessoa que passa fome, a gente vai pensar meio que obviamente no arroz, no feijão, na carne. E a Carolina ela vai trazer algumas outras faltas que também são igualmente importantes. Ela fala de momentos em que ela tem arroz para fazer, mas ela não tem banha. Ela tem feijão para fazer, mas não tem banha, não tem gordura. Então ela precisa negociar com as vizinhas, troca isso por aquilo, para conseguir ali às vezes um pouquinho de banha para poder fazer a comida, porque senão a comida fica ruim. Então a gente vai pensando nessas faltas que para ela ali são muito importantes, mas que de repente quando a gente pensa em alguém com necessidade, não necessariamente a gente pensa. O sabão, né, é outra marca e que para ela também vai ser bastante necessário dela discutir, justamente porque ela é alguém que gosta de estar muito asseada, ela gosta de deixar os filhos dela sempre limpos e arrumados, mas como ela não tem sabão todos os dias, às vezes ela precisa sair sem tomar banho, às vezes ela precisa sair com a roupa sem lavar, justamente porque entre as coisas que ela prioriza nas compras ali que ela vai fazendo no cotidiano, com o dinheiro que ela ganha catando papel, o sabão não vai ser uma das primeiras compras ali, uma das primeiras de suas prioridades. Novamente eu volto a falar sobre essa questão da consciência que a Carolina Maria de Jesus tinha, que é revelada ao longo de toda a obra. A gente está pensando aí numa mulher que nasceu no início do século XX, 1914, nasce Carolina, e ela estava justamente no momento em que todas essas discussões, que hoje a gente tem feito muito bem, que hoje a gente tem teoria muito avançada, que hoje a gente tem discussões nos meios de comunicação, tudo isso ainda não era problematizado, tudo isso ainda não era debatido quando Carolina escreve. E isso para ela vai ser bastante evidente, justamente porque algumas coisas que para ela são muito importantes é justamente nessa tentativa de buscar não ser essa mulher que perde a sua dignidade de todas as formas. Então ela tá, em determinados momentos a gente vai ver ela na obra procurando sapato para os filhos. Então logo ali na primeira cena a gente tem uma descrição dela buscando um sapato para Vera Eunice. Então o fato de os filhos dela muitas vezes andarem descalços, para ela é algo que tira completamente a dignidade dela enquanto sujeito e dos filhos, justamente porque imagina só, alguém que não tem calçado, para ela é alguém que é despessoalizado, é alguém que perde a sua qualidade de sujeito, conforme a gente vai percebendo no modo como ela descreve. Pensando um pouquinho na estrutura da obra, a gente vai ter então diários. E uma coisa que o Audálio Dantas fala aqui na apresentação é o fato de que essa ideia da fome é uma coisa que se repete tanto, é algo que vai se repetir tanto que ele precisa cortar muitas partes do diário, assim. Ele vai deixar, muitas vezes a gente vai perceber marcas em momentos que o diário foi cortado, e eu não sei se vai dar pra ver, mas o Audálio Dantas, ele faz questão de deixar aqui a marca onde a gente teve recortes ali. E a obra também vem com a escrita da Carolina Maria de Jesus, a gente não tem uma correção ali da língua portuguesa, uma adequação da língua portuguesa. E quando a gente pega, acho que uma das coisas que me incomodou foi essa ideia dos recortes que estão marcados, né? Então o Audálio Dantas, ele sinaliza quando ele retira as partes dos trechos ali, as partes dos diários. Aí eu fui comparar com outro diário famoso, que é o Diário de Anne Frank. Eu pensei, bom, o Diário de Anne Frank também chega ao público com muitos recortes. A gente tem aí na publicação que a gente tem disponível, a gente tem uma obra que tem 70% aí do diário, não é a obra completa. E eu fiquei pensando, poderia talvez terem sido retiradas essas marcas para não sinalizar para o leitor quando que está faltando pedaço, vamos dizer assim. Mas depois, em alguns momentos, a gente vai entender bem por que isso é feito. Porque tem alguns diários, a gente vai ter algumas datas que tem 2 linhas. Por que a gente tem alguns dias que tem 2 linhas? Aqui no dia 3 de setembro, a gente vai ter uma linha,
Talvez se o Audálio não tivesse marcado, ficaria parecendo que ele recortou nos momentos que ele não recortou. Não sei se ficou claro, mas o que eu quero dizer é, tem momentos que a gente vai ter alguns recortes e ele sinaliza esses recortes. E isso, depois eu fui perceber a importância, porque a gente tem alguns momentos que a gente não tem a marca do recorte e que é daquele jeito mesmo o relato. É um relato extremamente curto. Se a gente pensa no dia 3 de setembro, o diário é: ontem comemos mal e hoje pior. E aí eu fico pensando nessa fala dela: ontem comemos mal e hoje pior. E a gente pensa num diário que ela faz questão de expor seu cotidiano, de expor as desigualdades, de expor as violências, de expor as lutas que ela está travando ali no seu cotidiano. E quando ela coloca um diário com uma única linha, a gente sabe por que isso acontece. Porque a gente está falando aí de uma mulher que comeu mal e que os filhos comeram mal aí durante 2 dias seguidos. Não tem muito que essa mulher discutir nesses dias, não tem muito que ela prolongar, não tem muito que ela explicar, né? Então, quando ela diz, ontem comemos mal e hoje pior, a gente está falando de uma mulher que tem muito para dizer, que escreve uma série de diários, mas que nesse dia especificamente não tem muito que se relatar, porque a gente está falando de uma mulher que está ali convivendo com a fome o tempo inteiro. Uma das justificativas que o Audálio dá para fazer esses recortes é essa coisa da fome que vai ficando repetitiva ao longo da obra. Então a gente fala de uma família que passa fome. E essa família que passa fome, que tem essa mulher como porta-voz, vai precisar relatar essa sequência de momentos em que eles acabam passando fome, passando dificuldade. E quando a Carolina vai trazendo tudo isso aqui, essa fome vai ficando repetitiva e repetitiva e repetitiva, e o Audálio fala, não, a gente precisa dar uma retirada nesses trechos para poder mostrar para o leitor que deixar em evidência para o leitor outros aspectos também, outros aspectos igualmente importantes da sua obra, mas que acaba de repente ficando meio que soterrado na obra completa, porque o cotidiano da Carolina e da família dela é a fome. O restante a gente vai percebendo, essas discussões são necessárias e são fundamentais, mas a fome é essa grande protagonista. Infelizmente, as outras obras da Carolina acabaram não tendo o mesmo sucesso que teve Quarto de Despejo, então se a gente pensa em Casa de Alvenaria, já não teve nem de longe a mesma vendagem, e isso fez com que Carolina acabasse morrendo pobre. Ela foi, olha só, uma best-seller, ela vendeu muito mais do que muitos outros escritores famosos, mas ela acaba morrendo pobre, não favelada, né, não morando na favela e não extremamente pobre, mas ela acaba morrendo pobre justamente porque as outras obras dela acabaram não tendo sucesso. É a partir dos anos 2000 que a gente começa a ter o resgate dos outros livros da Carolina Maria de Jesus, principalmente por parte da crítica especializada. A gente também pode pensar aí no papel dos vestibulares na divulgação dessa obra. Então, quando alguns vestibulares vão pedir todo ano Quarto de Despejo, esses vestibulares contribuem para a manutenção dessa obra de modo muito significativo, né? Isso acaba mantendo a memória escrita da Carolina vivos. Então, quando a gente tem isso por parte da crítica especializada, por parte dos vestibulares, a gente tem isso sendo mantido, a gente tem aqui um texto que vai permanecendo vivo e que vai permanecendo muito atual. Então, se a gente pensa na situação da Carolina, a gente pensa que para as favelas, para os lugares extremamente pobres, não se modificou da forma como poderia e da forma como ela desejava. Acho que quando a gente pensa ali, quando a gente está lendo, e a gente vê vários políticos prometendo para Carolina que as favelas iriam acabar, e ela acreditando que os dias as favelas iriam acabar, e hoje a gente vendo aí em 2021 as favelas muito maiores do que eram em 1960, a gente pensa aí na permanência de um sofrimento, de uma violência e de uma desigualdade que pra gente aí são muito latentes e é fundamental a gente falar sobre elas. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Se você já leu o Quarto de Despejo, deixa aqui seu ponto de vista. Se já leu outras obras da Carolina, conta aqui pra mim o que você achou. E até as próximas!